E se eu disser para vocês que nas margens do canal de Suez existe uma inscrição preservada dizendo: Eu sou Dário, sou persa e construí este canal, data de 500 anos antes de Cristo? Vocês sabiam que os britânicos foram contra a construção do canal de Suez e depois entraram em guerra contra o Egito pelo domínio dele? Pois é, o canal de Suez é surpreendente e rende boas histórias como esta. Mas antes de embarcarmos nessa história, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque assim você ajuda demais que a gente consiga trazer mais vídeos como esse. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. E antes de irmos fundo ao canal de Suez, alguns números para começar. Em 2020 passaram pelo canal de Suez 19.311 embarcações, 1,21 bilhões de toneladas de carga. Isso quer dizer que ele é responsável por 12% do comércio de carga marítima global e é vital para a economia mundial. Passaram pelo canal em 2020 2 milhões de barris de petróleo por dia. Mas vamos deixar os números de lado e voltar um pouco para a história desse gigante. Na introdução, eu citei Dário, o persa, mas há registros históricos que as primeiras escavações do canal começaram com o faraó Sesostris III, que viveu entre 1878 a 1839 a.C. O local era usado para navegação muito antes de ser inaugurado oficialmente. Depois de Sesostris, vários faraós tentaram concluir a obra, mas ela era muito custosa e a tecnologia da época não ajudava. O canal de Suez era muito raso em alguns pontos, então algumas partes foram feitas obras para navegação, mas nenhuma chegou efetivamente a ligar o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Tal façanha realmente só foi possível em 7 de novembro de 1869. O projeto foi de uma companhia francesa e demorou 10 anos para ser concluído. Estima-se que 1,5 milhões de egípcios trabalharam na obra, sendo que 120 mil deles faleceram devido principalmente a um surto de cólera. O canal de Suez foi inaugurado pelo vice-rei egípcio. Por um acordo entre nações, passou a pertencer em iguais partes à França e ao Egito. A Inglaterra desde o início criticou o projeto, chamando-o de ato suicida. E quando o canal de Suez ficou pronto, tornando desnecessário recortar toda a costa da África para o transporte marítimo, os ingleses se recusaram a usar o canal e proibiram suas colônias de fazê-lo. Vejam nesta imagem o tamanho da viagem que ainda insistiam em fazer. São 7.000 quilômetros e 10 dias a mais de viagem. Fora o risco de serem alvos de pirataria que são comuns até hoje na costa da África. Dados de 2020 mostraram que 95% da pirataria cometida no mundo ocorre perto do Golfo da Guiné e em Singapura, que ficam exatamente nesse trajeto. Mas este cenário não durou muito tempo. Alguns anos depois, endividado, o Egito precisou leiloar 44% de sua participação no canal de Suez. E adivinhe quem comprou a parte leiloada? A Inglaterra, após passar décadas criticando o projeto. Vamos falar rapidamente sobre as características do canal de Suez. Inicialmente, dentre as 4 principais passagens marítimas internacionais que são o Canal do Panamá, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca, além do canal de Suez, ele é o mais relevante e importante. Afinal corresponde a 12% de todo o transporte marítimo do mundo. Uma de suas grandes vantagens de navegabilidade é que ele fica praticamente ao nível do mar, então é um dos poucos canais artificiais sem eclusas, o que garante um tempo bem menor de travessia. Hoje o canal tem cerca de 193 km de comprimento, 204 metros de largura e 24 metros de profundidade. Mas vamos voltar à história. Os egípcios não estavam nada satisfeitos com 2 potências coloniais europeias fincadas dando ordens e lucrando com o canal de Suez, tudo isso em seu soberano território. Mas não era só os egípcios que não estavam satisfeitos com os desmandos das potências coloniais europeias. Estava se atravessando uma época de levante dos países do Oriente Médio,
contra suas colônias, buscando independência e com grande força no nacionalismo. Aqui é bom acrescentar que esses países nunca reconheceram o Estado de Israel como legítimo. Foi então que o presidente Gamal Abdel Nasser, cansado como todos os egípcios da França e da Inglaterra lucrarem com o Canal de Suez, adotou uma medida extrema. Nacionalizou a companhia que administrava o canal em 1956. França, Inglaterra e quem objetivamente nada tinha a ver com isso, Israel, lançaram uma ofensiva militar contra o Egito que ficou conhecida como a Crise de Suez, ou para alguns, Guerra de Suez. A ação militar das três nações, conhecida como Operação Mosqueteiro, foi lançada contra o Egito. A Guerra de Suez interrompeu as atividades do canal e durou 7 dias, só terminando com uma ação da ONU que garantiu como legítima a pretensão do Egito e condenou os atos franco-israelo-britânicos. O Canal de Suez voltou a operar sob a administração do Egito. Em represália à Operação Mosqueteiro, o Egito bloqueou o Estreito de Tirã e a única saída de Israel para o Mar Vermelho, gerando enormes perdas para Israel. O final da Guerra de Suez humilhou a França, Inglaterra e Israel. No entanto, para o Egito e Israel, as coisas não pararam com o final da guerra. As duas nações continuaram os ataques e contra-ataques na fronteira, o que foi uma das causas da Guerra dos 6 Dias. Tal conflito se deu entre 5 e 10 de junho de 1967, entre Israel de um lado e Egito, Síria e Jordânia de outro. Mesmo em menor número, Israel saiu como a grande nação vencedora. Uma das consequências da perda da Guerra dos 6 Dias para o Egito foi o fechamento do Canal de Suez em 1967. Sua reabertura só se deu em 1975. Foram 7 anos em que o canal mais importante para a economia mundial permaneceu fechado. Imaginem a humilhação do Egito. Israel não quis nem saber dos prejuízos, não só do Egito, mas do mundo todo, com o fechamento do Canal de Suez. Pensando em uma possibilidade de extensão do Canal de Suez sem depender do Egito, os Estados Unidos cogitaram uma ideia absurda, de abrir um novo canal em Israel utilizando 520 bombas nucleares para ajudar nas escavações do terreno rochoso. O projeto foi deixado de lado por um motivo óbvio: a real possibilidade de contaminações radioativas remanescentes na população. Bem, mas como já dito, o Canal de Suez foi reaberto em 1975. Dando um salto no tempo, em 2014, assumiu o cargo de presidente do Egito o ex-marechal al-Sisi. Sua proposta de governo era duplicar o Canal de Suez até 2017. Continuando após o seu governo até 2023. Ele inaugurou a expansão proposta em 2015 com um ano de governo, 2 anos antes do previsto. Não é preciso dizer que a obra custou uma fortuna aos cofres públicos, dinheiro este questionado por muitos especialistas da área. É preciso entender que para os egípcios, o Canal de Suez é mais que uma via navegável. É um símbolo de soberania, orgulho e patriotismo, e um governo quer sua imagem colada a ele, custe o que custar. Mas em um canal navegável tão raso como o Canal de Suez, apenas 24 metros de profundidade, lembrando que por lá circulam navios gigantescos, ocorrem imprevistos, como o que aconteceu em 2021, o que gerou nas previsões mais otimistas, no mínimo, 100 milhões de dólares de prejuízo, segundo analistas do setor, por conta de um navio que ficou encalhado no canal, cortando totalmente o tráfego por 6 dias. Mas os números estão ao lado do estadista egípcio al-Sisi. A extensão feita dobrou a capacidade do canal ao construir outro em paralelo, de 49 para 97 navios por dia. Os rendimentos em 2021 foram de 6,3 bilhões de dólares, maior índice da história, segundo dados oficiais divulgados pela autoridade do Canal de Suez. O relatório afirma ainda que o canal transportou mais de 1,27 bilhões de toneladas de produtos no último ano,
por meio de 20.694 embarcações no período, um aumento de 10% do ano anterior. As embarcações agora podem viajar em ambos os sentidos ao mesmo tempo. Como consequência, o tempo do trajeto diminuiu em aproximadamente 7 horas. Antes da expansão, a travessia do Canal de Suez era feita entre 18 a 15 horas, dependendo de uma série de fatores, como muitos desvios, pois se navegava em mão única. Agora a travessia é feita sem desvios, existe um segundo canal em um trecho do percurso. Portanto, o tempo caiu para aproximadas 10 horas. E este é o gigante Canal de Suez. E neste vídeo você teve informações completas que deram um trabalhão para serem encontradas. Então, se gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. E por hoje é só. E obrigado por ficarem até o final. Até o próximo.